Antes de eu começar, eu queria fazer um levantamento. É um levantamento informal, mas era um levantamento que a gente deveria ter feito no início do evento, para ter mais clareza do público a qual a gente estava dirigindo o evento. Mas eu queria fazer esse levantamento agora, embora várias pessoas já tenham saído, para ter uma ideia da heterogeneidade do grupo que está aqui. Então, primeiro eu queria que levantasse a mão quem é médico. Temos 1, 2, 3, tá. 4. E eu queria que levantasse a mão quem é pai e veio aqui por causa do seu filho. Agora eu queria que levantasse a mão quem é profissional e veio aqui porque trabalha com crianças autistas. Agora eu queria perguntar quem dos que trabalham com crianças autistas trabalham na APAI? Eu vou dar essa última palestra do evento e eu quis, quando eu bolei a programação desse evento, eu tinha essa intenção de trazer essas duas coisas, a mudança de paradigma e a comprovação científica do que a gente faz. Então, por isso que eu botei no início e no fim a minha fala, para conseguir transmitir isso. Tá? Então, eu tive bastante felicidade. Então, o motivo dessa palestra, a base e a razão dessa palestra, é essa crítica que nós médicos normalmente ouvimos. Tratamento biomédico não é científico. Tratamento biomédico, isso não está comprovado. Acho que essa é uma crítica que vocês já ouviram e já viram de muitas pessoas. Então, o intuito dessa palestra é mostrar que essas críticas são infundadas. Os únicos remédios oficialmente reconhecidos para o tratamento do autismo são risperidona e aripiprazol, chamado Abilify, para o tratamento da irritabilidade no autismo. Tá? E quando a gente vai numa conferência nos Estados Unidos, eles sempre fazem esse anúncio no início, dizendo que todos os tratamentos do autismo não são reconhecidos pelo FDA e são considerados off-label. Off-label quer dizer sem indicação comprovada. Mas, graças a Deus, um médico e ao mesmo tempo um pai de 2 crianças autistas e um médico, ele fez esse hercúleo trabalho de levantar uma pesquisa de 50 anos de pesquisa médica no autismo, com um artigo que tem mais de quase 400 referências bibliográficas e que está disponível na internet nesse site, www.American Association of Clinical Psychiatry. Está disponível, vocês podem baixar esse artigo e ler esse artigo na íntegra, que é o Dr. Dan Rossignol, que é um dos médicos que eu mais aprendo quando eu vou lá, é um cara muito brilhante, e ele me presenteou com essa palestra que eu tive só o trabalho de traduzir. Então, o grande mérito dessa palestra é do Dr. Dan Rossignol, que eu já ouvi essa palestra 2 vezes nos Estados Unidos, eu achei ela fantástica e pedi para ele trazê-la para o Brasil, porque ele realmente fez um trabalho muito bonito de revisão bibliográfica das bases científicas do tratamento biomédico. Um historiador da medicina, uma vez, citou uma frase que para mim foi muito marcante, e diz que a história da medicina é a história da ignorância até a mentira. Então, entre a ignorância e a mentira, sempre existiu e existirá pessoas que buscam a verdade e o verdadeiro. Dentro da medicina existe essa discussão de como tentar chegar no que é mais verdadeiro. Então, o que hoje é mais aceito correntemente como que está mais próximo do verdadeiro é o que é chamado da medicina baseada em evidências.
que seria usar a melhor evidência disponível para ajudar a decidir o melhor tratamento. Usar níveis de evidência ou comprovação, vendo quais são os benefícios que são realmente comprovados e quais os riscos de cada tratamento. Para tentar chegar nessa verdade mais verdadeira e inquestionável, que seria algo mais permanente, algo mais reprodutível, o que é ideal dentro da medicina baseada em evidências é o que se chama de estudos randomizados duplo-cegos, placebos controlados, ou revisões sistêmicas e meta-análises. Eu vou explicar um pouquinho o que é que quer dizer isso, estudos controlados, duplo-cegos, placebos controlados. Só para traduzir um pouquinho, que vocês não estão muito familiarizados com os estudos médicos. Então, tem vários tipos de estudos científicos e, conforme o tipo, o trabalho vai ter mais ou menos valor, vai ser mais ou menos reconhecido como uma manifestação da verdade. Então, o trabalho que é chamado de prospectivo é aquele que é um trabalho previamente planejado, em que acompanha os resultados por um tempo. Então, eu vou experimentar o efeito de uma substância num grupo de pessoas durante 6 meses, a partir de agora até nos próximos 6 meses. Então, esse é o que é chamado de um trabalho prospectivo, daqui para frente. Um trabalho retrospectivo examina os resultados do passado, como revisão de prontuários, e não está pré-planejado. Então, você pega e diz, olha e vê o que é que esse paciente usou lá no passado que possa ter melhorado. Um estudo randomizado ou aleatório, os participantes são distribuídos em grupos de forma aleatória. Então, você tem um grupo que vai receber um tratamento, outro tratamento e o placebo. Então, a distribuição dos pacientes nesse processo dos grupos vai ser de forma aleatória. O duplo cego é o nome que se dá para quando nem o paciente que está tomando sabe o que está tomando, e nem o pesquisador que está pesquisando sabe se está dando placebo ou não é placebo. E normalmente o duplo cego é placebo controlado, que o placebo quer dizer algo isento de efeito. Então, por exemplo, se faz estudo placebo em que um grupo dá-se uma cápsula que tem a substância e no outro grupo se dá uma cápsula que só tem amido ou uma substância inerte. Então, o placebo é um elemento que não tem a ação farmacológica para se conseguir realçar a ação farmacológica do elemento ativo. E crossover é quando se faz assim, se trata um grupo e um grupo fica placebo. E depois de um certo tempo, essas duas populações são invertidas. Então, o que estava recebendo placebo recebe o tratamento recomendado e o que não estava recebendo placebo passa a receber o placebo. Essa medicina baseada em evidências, ela chega num processo final de avaliação do conteúdo do conhecimento médico e ela daí consegue chegar no que ela chama de grau de recomendação, que são, que eles dizem assim, isso já está mais recomendado porque isso está mais comprovado. Então, o grau de recomendação A se baseia em pelo menos 2 estudos prospectivos randomizados placebo controlados. Uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? São uma revisão de vários trabalhos que comprovam o efeito. O grupo B o grau de recomendação B baseia-se em pelo menos um estudo prospectivo placebo controlado ou 2 estudos não randomizados, mas controlados. A indicação, tipo, a recomendação C, baseia-se em pelo menos um estudo não randomizado controlado ou em 2 séries de casos. Então, descrevo 10 casos que deram bons resultados. Se pega 2 ou 3 séries de casos e isso dá a recomendação tipo C. E a recomendação tipo D é inconsistente ou inconclusivo, ou que não mostraram resultados positivos. Ainda não é uma recomendação, é uma recomendação que está no limbo, quer dizer, não se sabe se é bom ou se é ruim, ainda não está comprovado. Por exemplo, no tratamento do autismo, existe um tratamento com um grau de recomendação farmacológico, que é a recomendação A, que é a melatonina. A melatonina tem 5 estudos randomizados, duplos cegos, placebo controlados, que comprovam melhora no tempo para começar o sono, o número de despertares noturnos e na duração do sono, quando comparado com placebo. Tá?
Então, aqui tem os estudos de melatonina, em que a gente pode conseguir entender como é que é um trabalho científico. Então, primeiro, se pegava como que era antes do trabalho, é o que eles chamam de baseline, que é a linha básica, como é que era o sono desse grupo antes de começar a dar melatonina. Então, esse daqui é o tipo de latência para o sono, tá? Então, essa latência para o sono, desde que a mãe mandou a dormir aqui, até que a criança dormiu, está aqui 3 horas, tá? Depois que começou a fazer o tratamento, mesmo o grupo placebo teve uma melhora da latência do sono, que saiu de 2,5 a 3 horas para 2 horas. E o grupo tratado com a melatonina, ela reduziu para 1 hora de latência do sono. O total de sono, ele aumentou também. Elas dormiam antes da melatonina 8 horas, o grupo placebo dormiu um pouco mais, em torno de 9 horas, e o grupo que recebeu melatonina dormiu mais a 10 horas. E o grupo, os despertares noturnos, eles tinham números de despertares noturnos, então eles variavam de 0,2 a 0,5 e foram reduzidos também com o uso da melatonina. Isso aqui é uma revisão, é o que a gente chama de meta-análise, tá? Que é uma revisão de vários trabalhos que deram certo a melatonina. Tá? Então eles pegaram aqui é assim que se faz uma meta-análise, uma revisão sistemática de vários trabalhos. Então esse é o primeiro trabalho, tem 9 pacientes, e aqui você tem o efeito zero. Tá? Daqui para cá você tem o efeito que seria igual ao placebo, e daqui para cá você teria os efeitos positivos. Então você vai vendo que alguns trabalhos dão efeitos mais positivos do que outros, dependendo da população que é estudada. E qual é a vantagem da meta-análise? Você faz a média dos vários trabalhos e com isso se consegue chegar a uma média que cada trabalho às vezes consegue reunir uma população pequena. E daí, quando se reúne vários trabalhos que são mais ou menos homogêneos o protocolo de pesquisa, se consegue fazer isso que se fez com a melatonina. Então, realmente teve uma resposta muito positiva na média dos trabalhos. A má notícia é que a melatonina é proibida no Brasil, a sua comercialização. Tá? Isso é uma pressão da indústria farmacêutica que vende Lexotans e Lorazepams para todo mundo dormir, e no Brasil ela não está proibido a prescrição, o médico pode prescrever. O que acontece com a melatonina é que ela não está normatizada a sua comercialização no Brasil. Solução jeitinho brasileiro. Comprar em qualquer supermercado nos Estados Unidos, porque a melatonina nos Estados Unidos é vendida em supermercado, e mandar para uma farmácia de manipulação encapsular. Tá? É óbvio que isso é bom ser feito com a supervisão médica. Outra forma de a gente avaliar qualquer tratamento, e quero que vocês tenham sempre isso em mente. Lembrem do STEPS. STEPS é uma sigla de todo o tratamento, ele tem que respeitar esses passos. Quais são os passos? Primeiro tem que ter segurança no que a gente vai usar ou que a gente usa com crianças. Então, essa é a primeira dúvida que a gente faz. Será que isso já foi usado com crianças? Tem segurança o seu uso em crianças? Segunda pergunta que se faz, é tolerável? Quais são os efeitos colaterais desse tratamento? Qual é o grau de eficácia? Quanto que ele funciona ou quanto que ele não funciona? Qual é o preço? Então não adianta ter um belo estudo de imunoglobulina endovenosa que custa R$30 mil por mês o tratamento. Então esse preço inviabiliza um tratamento que é eficaz para algumas crianças autistas. E qual é a simplicidade do tratamento? Então, quão fácil é aplicá-lo? Então, eu tenho assistência de uma farmácia especializada em autismo, que é a farmácia Essência, em que eu fico enchendo o saco das farmacêuticas para me facilitar a vida, para criar simplicidade e criar a adesão ao tratamento de paladar e de adoçantes, e de tirar o açúcar do xarope, e fazer muitas coisas, porque a simplicidade é muito importante. Então, com a melatonina, a gente tem o STEPS, que ao todo já tem 18 estudos que mostram segurança em criança, ela é tolerável, o único efeito colateral da melatonina é fazer a criança dormir.
e eu acho que todo mundo que é pai de uma criança autista gostaria de ter uma boa noite de sono e rápido, não acha? A eficácia tem dos 18 estudos, 5 são duplos cegos, e o preço nos Estados Unidos varia de 30 a 50 dólares de tratamento mensal, e a simplicidade é tomar uma cápsulazinha à noite. Tá? Quando a gente analisa os estudos científicos, a gente tem que também pensar se eles são orientados, é uma evidência orientada na doença. Tá? O exemplo, o remédio de colesterol baixa 50 pontos o nível de colesterol. Isso então, esse remédio ele está baseado numa evidência da doença, tá? Tratando a hipercolesterolemia. Mas será que essa evidência está orientada para o paciente, tá? Que é o que importa? Então, será que o remédio de colesterol ele vai evitar infartos, ele vai aumentar a sobrevida e vai diminuir o índice de acidente vascular cerebral? Então, hoje em dia, a gente está começando a sair, porque a medicina ela vive de modas, né? Então, agora é a grande moda das estatinas. E hoje foi lançado vou até citar esse trabalho das estatinas, porque viu um colesterol alterado da estatina, e hoje já saiu o primeiro grande trabalho da Inglaterra mostrando que quem não teve o evento cardíaco, a estatina não tem um benefício, né? Ela tem um benefício para quem tem doença cardíaca já instalada, não para a população em geral que está com colesterol alto. A não ser que você tenha história de doenças cardíacas, fatores de risco de doenças cardíacas ou alguns outros fatores associados. Então, esse tipo de evidência é que o médico ele fica bombardeado primeiro por um monte de trabalhos da indústria farmacêutica baseados na doença. E depois é que os governos e as universidades começam a fazer trabalhos baseados nos pacientes e no resultado objetivo nos pacientes. Tá? Por exemplo, a flecainida era um antiarrítmico usado numa pessoa que tinha infarto. Né? Então ela diminuía a incidência de arritmias, só que aumentava a mortalidade dos infartados. Então não é bem isso que a gente quer, né? O cara tinha o coração batendo certinho, mas morria. Então, dentro do tratamento biomédico, a gente tem um dos tratamentos que é a metilcobalamina, que infelizmente ainda no Brasil só tem ela sublingual ou só sublingual nas farmácias ou via oral. Algumas farmácias têm, e os protocolos americanos é dela ser usada subcutânea. Estamos tentando ver se algum laboratório faz no Brasil metilcobalamina subcutânea. Então o que ela faz? Ela aumenta a glutationa, que é o principal antioxidante do corpo, mas ela tem um bônus também, que ela melhora a fala, melhora sintomas do autismo já de forma comprovada. Então o tratamento ideal que todos nós gostaríamos que tivesse, seria esse tratamento, um grau de evidência A, com STEPS e com POMA. Está claro isso? Daí, nem tudo é perfeito dentro da medicina, como dentro de qualquer atividade humana. Então tem as limitações da medicina baseada em evidências. Como passa a fazer meta-análises, revisões de juntar grupos, juntar pacientes? A primeira grande crítica à medicina baseada em evidências é a individualidade. Tá? Então, estudos duplo cego placebos controlados podem perder de vista a individualidade do paciente. Então, por exemplo, na década de 80 teve um trabalho muito famoso de que uma mãe deu dimetilglicina para sua criança e no dia seguinte essa criança falou. Fez um boom nos Estados Unidos, foi lançado, a dimetilglicina é um aminoácido, a glicina é um aminoácido, e teve uma resposta fantástica. Daí foram fazer a pesquisa. Fizeram 2 estudos duplos cegos placebo controlados que tiveram resultados negativos para o autismo. Isso quer dizer o quê? Que para um grupo maior, uma população maior, não funcionou. Embora esse é um viés que a gente chama nas pesquisas médicas, que as doses que eles usaram nesse trabalho foram as doses muito mais abaixo do que estava se usando nos quadros que deram resultados. Então, de novo, se tem um viés desse, a gente já fica, poxa, ainda não achamos a verdade sobre a dimetilglicina. Tá? Mas, se a gente pega existe uma lista de suplementos nutricionais organizado pelo Instituto de Pesquisa de Autismo nos Estados Unidos, e nessa lista eles perguntaram,
eles estão sempre perguntando para os pais o que deu certo com o teu filho. Então, eles estão coletando isso há 50 anos, já tem 26 mil respostas de questionários, e dentro dessas 26 mil, que já é um grande banco de dados na medicina, 26 mil questionários, eles conseguiram admitir glicina está em 17º lugar. E algumas crianças, elas realmente melhoram com dimetilglicina, inclusive a fala. Outra limitação, outro exemplo de limitação de individualidade é justamente tentar descobrir qual criança vai funcionar qual tratamento. Então, a medicina hiperbárica, esse é um dos primeiros estudos que foram feitos, justamente pelo Dr. Adam Rossignol, que mostra que, para a criança B, a medicina hiperbárica foi um sucesso. Teve uma resposta grande do score autista. Para a criança A também. Só que para a criança C, D, E e F, não foi um tratamento significativo. Então, o grande desafio do médico Dan é justamente qual criança, como é que eu descubro a criança A e B e separo da criança C, D e E. Tá? Então, por quê? Porque no autismo tem subgrupos. Não como eu falei na primeira palestra, não existe um autismo, existem autismos. E então a gente tem vários subgrupos que respondem mais com um tratamento e não respondem com o outro. Por exemplo, essa é a criança que respondeu. Vocês podem ver o grau de perfusão cerebral. Isso daqui é um PET scan, que é um teste que aí você dá um contraste e depois você faz uma tomografia e vê o cérebro da criança. Tá? Então, quanto mais laranja, mais perfusão. Quanto mais azul, menos perfusão. Então, esse é o cérebro da criança A e B antes do tratamento com medicina hiperbárica, e esse é um cérebro depois do tratamento com medicina hiperbárica. Então, certamente, esse cérebro aqui vai responder muito melhor à terapia, à estimulação, a tudo que nós fizermos, do que um cérebro nessa condição. Outra questão a limitação da medicina baseada em evidências é o planejamento adequado do estudo. Então, a necessidade de ter um grande número de pacientes para a gente conseguir ter o que é chamado de estatisticamente significativo. Então, ter um número grande para revelar que é positivo. Então, os trabalhos de ômega 3, por exemplo, foi feito com 15 crianças. Indicou um benefício, só que pelo grupo era pequeno, não foi estatisticamente significativo. Outra questão é justamente, tem que mimetizar a fisiologia e a via de aplicação do corpo. Então, tem muitos trabalhos que não respeitam isso, como a secretina que foi dada por via endovenosa em bolo único. Enquanto que o corpo ele produz secretina em pulsos. Ela é igual à ocitocina, ela é eliminada em pulsos. Então, não é uma vez só que dá uma dose e já responde. Então, a necessidade do planejamento do trabalho conforme a fisiologia. E outra grande limitação da medicina baseada em evidências é o famoso efeito placebo. Chega a 30% a 37% em muitos estudos o efeito placebo em crianças autistas. Quando eu me defrontei com esse dado, eu realmente fiquei espantado, porque a gente pensa que como que essa criança foi sugestionada? Porque a gente imagina que o placebo foi uma forma de hipnose, de convencimento, dizendo, não, você vai ficar boa tomando isso aqui, toma que você fica boa. A pessoa acredita e o placebo funciona. Então, isso a gente sabe que não acontece com a criança autista, essa comunicação. Mas algo acontece que mostra esse efeito que revela nos estudos. Então, a gente precisa entender isso. O efeito placebo é um grande mistério, um grande desafio para a medicina. Para mim, o efeito placebo é uma grande bênção, porque ele revela o poder do ser humano, independente de qualquer coisa que ele use. Ele revela o poder do nível supramental e do mental sobre os níveis energéticos, metabólicos e físicos. Se eu estou no comércio de vender remédios,
eu tenho que estar muito preocupado com o efeito placebo, porque eu estou vendendo para que eu esteja vendendo algo verdadeiro para você. Então, eu não posso estar vendendo algo que não seja comprovado. No entanto, se eu estou do outro lado como paciente, eu não estou muito importando se eu me curei com placebo ou se eu me curei com substância ativa. Eu estou me importando que eu estou curado. Eu acho que isso é o que é importante. Esse é o centrado no paciente. Então, a gente tem que saber disso e ver e aprender com esse efeito placebo várias coisas. Primeira coisa, vamos usar ele. Por que não usar o efeito placebo? Porque quem não pode usar o efeito placebo não é os pais. Quem não pode usar o efeito placebo é a indústria farmacêutica. Só que a gente tem que ver que a gente está do outro lado. A gente não está comercializando. Você é pai, você é terapeuta, use o efeito placebo. Você já parte aí com 1/3 de resposta ou algum grau de resposta. Tá? O segundo aprendizado do efeito placebo é a gente saber que existe um poder latente em cada ser humano que pode ser ativado com uma concepção construtiva de cura. Então, eu vejo que muitos dos tratamentos, muitas das coisas que eu faço funcionam, porque eu tenho uma concepção construtiva de cura. Se você procura um médico que já tem a concepção construtiva de que não é curável, de que não adianta nada fazer nada, essa concepção construtiva já vai barrar a atuação suprassensível, a atuação, a manifestação e uma possibilidade de cura. Então, o efeito placebo, ele realmente é muito polêmico dentro da medicina. Mas a gente tem que ter claro, quando a gente está falando com pais ou com pacientes, de que, sabe, não tem nenhum problema se você melhorou com placebo, o que importa é que você melhorou. Então, essa prioridade é mais importante. Para tentar justamente fugir do efeito placebo, é que surgiram os estudos duplos cegos placebo controlados. Então, o estudo sabe-se... nem o paciente sabe se aquilo é ativo ou não, e nem o pesquisador. Por que tem que ser duplo cego e não só cego? Porque se descobriu que a própria expectativa do experimentador, se ele souber que isso é ativo e isso é placebo, ele pode induzir uma comunicação. Então, nem o investigador, nem o paciente pode saber. Só que nós estamos diante de uma situação em que nós não podemos esperar pelos estudos placebos duplos cegos controlados, que demoram um tempo e custam muito dinheiro. Para vocês terem ideia, por exemplo, na reposição hormonal, tinha vários estudos já indicando que pudesse ter algum malefício esse tipo de reposição hormonal que era feita. Teve que o governo americano pagar um estudo placebo duplo cego controlado que custou alguns milhões. Por isso que os estudos placebos duplo cego controlados, a maioria são financiados pelo Instituto de Saúde americana, em que eles realmente dão dinheiro para isso, porque a indústria farmacêutica não acaba fazendo esses estudos, porque ela não precisa desses estudos para vender. Tá? Então, dentro do movimento DAN, a gente não pode, justamente ele surgiu dessa angústia dos pais de não poder esperar 10, 15, 20 anos para que se tenha estudos placebos duplo cego controlados para começar a fazer algum tratamento. Então, o que se preconiza dentro do tratamento biomédico é avaliar risco e benefício de cada tratamento, lembrando do STEPS, sempre. Só que essa crítica de que a gente está usando algo sem estudos placebos duplos cegos controlados, isso não é só dentro do tratamento autista. Tá? O Jornal Britânico de Medicina, ela tem um site, isso aqui vocês podem pegar na internet, tem um site justamente da medicina baseada em evidências, em que eles fizeram o levantamento na medicina como um todo para ver o que estava realmente comprovado. Né? E, ó, surpresa, 51% dos estudos, das coisas que se usa hoje em medicina, é desconhecido a efetividade. O que quer dizer que é desconhecida a efetividade? Recomendação de, ainda não se sabe se é bom ou se é ruim.
Tem alguns estudos indicando, se usa, tem experiência dos médicos, ainda não tem estudos baseados em evidências. O que está com um benefício comprovado da medicina como um todo é 11% do que se faz. O que tem uma recomendação que é muito provável de ser benéfico, 23%. O que tem uma avaliação de que tem benefícios que conseguem sobrepor os malefícios, é 7%, como por exemplo quimioterápicos, estão nessa categoria. Sabe que faz muito malefício, mas tem um possível benefício que pode sobrepor esse malefício. Tá? Os que são improváveis de serem benéficos, 5%, e os que já sabem que 3% realmente são inefetivos, são danosos, mas continuam sendo usados. Por isso que a gente ouve em medicina essa coisa de que algo estava sendo usado e de repente parou de ser usado. É porque já estava aqui e surgiu algum estudo que comprovou a sua ineficácia. Então, agora a gente vai fazer uma avaliação do que existe de estudos biomédicos, a comprovação científica de estudos biomédicos. Então, estou relembrando aqui os graus de recomendação, tá? A, B, C e D. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a base de dados do Instituto de Pesquisa de Autismo e em que perguntou para 26 mil pais, tá? O que eles fizeram para o filho deles que funcionou. A pergunta que eles faziam é: piorou, não teve efeito ou melhorou? Tá? Então, o tratamento alternativo que mais resultado teve foi a quelação, tá? Com 800 respostas. Depois teve a vitamina B12, a metilcobalamina subcutânea, depois a melatonina, depois tratamento da alergia alimentar, a vitamina B12 oral, uso de enzimas digestivas, uso do ômega 3, uso da metil B12 nasal, o óleo de fígado de bacalhau, a vitamina B6 ativa, que é a piridoxal 6-fosfato, o zinco, o protocolo de vitamina B6, o magnésio, ácido fólico, vitamina B3, vitamina D, a dimetilglicina está aqui, ó. Isso que vocês observam, em 42% não funcionou, em 51% não teve nenhum efeito, 8% teve algum efeito negativo, tá? E 42% funcionou. Então aqui é que cai o problema, tá? Que é o efeito se você for botar isso daqui num estudo de medicina baseada em evidência, a conclusão vai ser que placebo funcionou mais do que a dimetilglicina. Só que se eu tiver um tratamento com 40% de respostas, isso quer dizer que de 10 pacientes que entram no meu consultório, 4 se beneficiam com a dimetilglicina, e que é algo que dá poucos efeitos colaterais e são leves, eu quero experimentar a dimetilglicina. Entende? Então, por isso que foi feito esse levantamento. Fatores de transferência e a vitamina A. Tá? Aqui tem, em vermelho, são os que ficaram maus. Tá? Tanto a trimetilglicina, quanto a vitamina B6 ativa, quanto a metil B12, existem muitas crianças que ficam hiperativas com esses tratamentos. Tá? Então, o ficar mal nesses casos não é nada grave, é uma hiperatividade que reverte quando se suspende o tratamento. Tá? Existem algumas crianças que são hipermetiladoras e algumas crianças que são hipometiladoras, quer dizer que o processo da metilação está exagerado e outras crianças que o processo da metilação está carente. Essas crianças que passam mal com esse tipo de tratamento são as crianças hipermetiladoras, porque essas substâncias elas ativam justamente esse processo bioquímico que se chama metilação. Agora a gente pegou não foi a gente, foi o Dr. Dan Zignal, que pegou então aquela lista e ele fez essa correlação, o que existe realmente comprovado. Então, o que a gente vê? Então, como evidência A, só existe melatonina. Tá? Como evidência B, existe medicina hiperbárica, existe a vitamina C, tá?
E o que mais existe são evidências C, que elas são ômega 3, óleo de fígado de bacalhau, vitamina B6 ativa, zinco com magnésio. Tá? Esses que estão em D não quer dizer que não funciona, quer dizer que não tem estudos ainda para comprovar, não tem evidências para comprovar a sua eficácia. Quem faz o protocolo UDAM, o médico que faz o protocolo UDAM, é uma especialidade que precisa estudar bastante, porque a gente tem que saber psiquiatria, neurologia, ortomolecular, tudo junto. Porque, como eu falei, a gente não é nem alopático nem homeopático, a gente é para ser prático, usar o que funciona, usar o que dá resultado. Então, existem alguns tratamentos alopáticos que se usa dentro do protocolo DAM porque dão resultados, como o uso de inibidores da acetilcolinesterase. Os inibidores da acetilcolinesterase, eles foram remédios desenvolvidos originalmente para o Alzheimer. Então, viram que o Alzheimer tinha um déficit da acetilcolina, que é um neurotransmissor, e que tem uma enzima que é a colinesterase, que é uma enzima que destrói a acetilcolina. Então, o inibidor da acetilcolinesterase, ele aumenta indiretamente o nível de acetilcolina no cérebro. E, ó, surpresa, acetilcolina é memória. Memória é a função básica para o aprendizado. Então, se a gente aumenta a função de memória no cérebro de crianças autistas, a gente aumenta a capacidade de aprendizado dela. Naltrexona foi muito... Naltrexona, existem duas formas de tratamento com a naltrexona. Ele é um anti-opioide cerebral. Então, vocês viram a casiomorfina e a gliadomorfina como produtos como falha na quebra dos peptídeos do glúten e da caseína. Então, a naltrexona bloqueia a ação desses opioides no cérebro e tem vários trabalhos mostrando efeitos de naltrexona em crianças autistas, principalmente melhorando o comportamento, a autoestimulação. Os alfa-2 agonistas adrenérgicos têm evidência B, a medicina hiperbárica, evidência B, o uso de tratamentos anti-inflamatórios e moduladores, evidência B, o uso da ocitocina, evidência B. Não vai dar tempo de eu ficar explicando cada um desses tratamentos. A quelação, a cicloheptadina, a famotidina, antagonistas do glutamato. Vocês vão ver lançado na mídia, logo logo a indústria farmacêutica está para lançar um antagonista de glutamato, que é óbvio que a indústria farmacêutica sempre faz um bom marketing e vocês podem escrever o que eu estou falando, hein? Que uns 6 meses, um ano vai ter assim na Veja. Descoberto o remédio para o autismo. E na realidade já tem vários trabalhos de pesquisa de antagonistas do glutamato que já estão em fase 2, fase 3 de pesquisas, que mostram bons resultados. Por quê? Porque o glutamato é um neurotransmissor excitatório. É quando a criança está assim, ela está soltando o glutamato no cérebro e o uso de antibióticos e secretina tem evidência dele. Também foi feita uma avaliação das terapias, tá? Então existe a terapia que tem melhor avaliação é a musicoterapia, tá? Eu realmente não conheço ninguém que trabalha com musicoterapia. Então, as terapias também são avaliadas com estudos na medicina baseada em evidências, em que se avaliou então a musicoterapia, a terapia visual, de estimulação visual, a acupuntura, integração auditiva, massagens. Então vocês percebem que existem pesquisas de todos os tratamentos. Vou passar rapidamente então aqui em alguns estudos, só para vocês terem algumas ideias do que está sendo feito, tá? Então, será que, por exemplo, uma coisa básica de dar para uma criança autista é um polivitamínico, isso não precisa de um médico ortomolecular. Um polivitamínico, mesmo em dose moderada, ele apresentou num estudo randomizado duplo cego para placebo controlado de 3 meses, com 20 crianças, de 3 a 8 anos,
os pais observaram melhora do sono e dos problemas gastrointestinais. Esse é um estudo que eu trouxe só para a gente aprender uma coisa em relação sobre vitaminas. Então, esse daqui é só um estudo de caso, um estudo duplo cego. Essa clínica aqui, os pais, é um centro de referência de tratamento para autismo. Então, os pais chegavam nessa clínica e alguns pais chegavam e diziam: doutor, eu não aguento mais ver meu filho tomando risperidona, eu quero tirar a risperidona. Então, e quando os pais chegavam e diziam para esse grupo de médicos: doutor, eu quero controlar melhor o comportamento do meu filho, eu quero que ele tome mais remédio. Então, daí a criança era botada nesse grupo aqui. E, ó surpresa, o grupo de nutrientes, de suplemento de nutrientes, teve uma resposta maior na resposta total, na irritabilidade e na hiperatividade. Foi mais significativo o grupo de micronutrientes que no grupo que recebeu medicação alopática. Outro estudo do trabalho é, por exemplo, a gente imagina que a síndrome X, que é uma síndrome do X frágil, que é uma causa de autismo, a gente imagina como sendo uma doença genética, como sendo imutável e que não se pode fazer nada porque é genética. E se dá acetil L-carnitina, que tem em qualquer farmácia de manipulação no Brasil, uma dose alta de 20 a 50 miligramas por quilo por dia, ele melhorou muito a redução da hiperatividade e melhora do comportamento social em autistas com síndrome frágil, do X frágil. Esse é o trabalho famoso da carnosina, que é um aminoácido, que é uma junção de 2 ou 3 aminoácidos, que mostrou uma melhora importante de comportamento, socialização e comunicação com um suplemento que é só um aminoácido. Estudos sobre a dieta ou a comprovação científica da dieta, ela é um dos questionamentos que a gente recebe, em que eles chegam e dizem assim: não, a dieta sem glúten, sem caseína não foi provada ainda que é bom para autista. Não, você que não sabe. Tá? Então, a Cochrane, a Database System Review, é um site só de revisões da medicina baseada em evidências. E eles fizeram uma revisão de que houve melhora. Quer dizer, a grande dificuldade é muito difícil fazer trabalho científico com dieta. Então, só tem 2 pequenos estudos retrospectivos, mas que nesses estudos mostraram melhores de isolamento social, comunicação e eficácia. Então, a conclusão não é que não funciona, a conclusão é que a evidência é pobre. Tá? E a gente sabe por que a evidência é pobre. Porque a dieta sem glúten, sem caseína, para dar resultado, precisa de um trabalho de longo prazo. Saíram nos últimos 6 meses, eu li 2 trabalhos falando que dieta sem glúten, sem caseína não funcionavam, em grupos de 6 semanas ou 8 semanas. E os trabalhos para mostrar efeito são trabalhos de 24 meses, tá? Que em 12 meses houve o crossover e daí sim sugere que ela tem um resultado positivo. Esse é um exemplo simples de como um único suplemento pode ter uma atividade no déficit de atenção. Então, hoje no Brasil tem esse conceito de que déficit de atenção é igual à Ritalina. E por que não tomar piquenogenol, que é um extrato da casca de um pinheiro francês, que é rico em antioxidantes e melhora o funcionamento cerebral, mostrando que tem uma redução da hiperatividade, atenção, coordenação visual. Eu trouxe esse trabalho também só para vocês saberem que, infelizmente, com os suplementos, o suplemento não cura. O suplemento, ele consegue compensar uma barreira bioquímica, uma limitação bioquímica. Tá? Então, quando para de usar o suplemento, e se observa muito o retorno dos sintomas. Então, qual é o procedimento normal? Usar e ver se funciona. E se funciona, continue usando. Se não funciona, se interrompe e tente outro. Então, aqui tem a questão do déficit de atenção, que, como eu falei para vocês, eu já fiz vários testes com crianças com déficit de atenção e os resultados laboratoriais são semelhantes aos que a gente encontra em crianças autistas.
A gente encontra infecções fúngicas, a gente encontra alergias alimentares, a gente encontra intoxicações por metais pesados. Então, eu trouxe essa questão do déficit de atenção porque, para mim, isso só faz parte do espectro autista. Então, como exemplo de tratamento, dentro da medicina oficial, não tem causa subjacente, não se sabe a causa, e o tratamento é só sintomático Ritalina. Se você faz uma abordagem biomédica, você tem uma série de causas subjacentes já documentadas que podem causar déficit de atenção, como baixa de ferro, anemia ferropriva, deficiência de ômega 3, exposição ao chumbo, e a gente está tendo hoje em dia muito problema, muito mais com chumbo do que com mercúrio. Desde que o mercúrio saiu das vitaminas, desde que se tirou os termômetros de mercúrio do mercado e agora só tem termômetro digital, desde que diminuiu muito a exposição ao mercúrio. Só que os brinquedos que são made in China são todos com tinta de chumbo. Tá? Então, a gente está tendo, estão sendo documentados muita intoxicação por chumbo em criança que rói brinquedo pintado na China, tá? Porque eles são ricos em chumbo. Daí os americanos começaram a não comprar mais os brinquedos chineses porque eram ricos em chumbo, daí eles trocaram o chumbo pelo cádmio, que é pior ainda. Então, tá? Quando você tem todas essas causas subjacentes, e esse é o trabalho de detetive, nós médicos Dan, a gente fala que a gente é Sherlock Holmes, a gente tem que descobrir qual é, quem fez o crime, quem está fazendo o crime nesse corpo não funcionar adequadamente. Mas tem vários trabalhos mostrando que suplementação de zinco, ferro, piquenogenol, ômega 3, carnitina, galantamina, nutrição, ela tem resultado no tratamento do déficit de atenção. Aqui tem um exemplo só de como que a gente pode usar os nutrientes no tratamento de autismo. A gente usa alguns para acalmar e usa alguns para ativar. Alguns são sedativos, tem uma ação mais sedativa, acalmante. Então, se a criança tiver mais hiperatividade, se ela tiver mais agitação, a gente vai mais para o magnésio, para o ômega, para a taurina, para o GABA, para a tianina, para o 5-hidroxil, para a melatonina. E se a criança está mais hipoativa ou com funções hipoativas, como não falando, né, a gente vai para metilcobalamina, vitamina B6, carnitina, piquenogenol, carnosina, coenzima Q10 e medicina hiperbárica. Existe... esse é outro trabalho que surgiu, que foi editado também pelo Dr. Dan Rosignol, junto com outro grande médico Dan, que é o Dr. Jeffrey Bradstreet, que são verdadeiros papas da história lá nos Estados Unidos, e eles fizeram uma revisão de marcadores para fazer intervenção clínica de marcadores, quer dizer, fazer essa intervenção baseada em evidências clínicas laboratoriais. Então tem essa revisão que eu indico para os médicos lerem, de biomarcadores de estresse oxidativo, metilação, trofitação, atividade imune, problemas gastrointestinais e metais pesados. E o uso desses biomarcadores é muito importante em jovens com déficit de atenção ou indivíduos em qualquer idade com espectro autista, porque tipicamente eles não podem comunicar adequadamente seus sintomas. E também muitas vezes essas pequenas alterações bioquímicas que se manifestam como alterações de comportamento, elas são multicausais, então a gente não consegue saber a causa só pela manifestação. Pedir exames ou não pedir exames? E quais exames? Eis a questão. Primeira coisa que eu queria esclarecer é que o tratamento biomédico não é exames. O tratamento biomédico é uma nova forma de compreender o espectro autista, o déficit de atenção. O tratamento biomédico usa muito mais exames que normalmente se pede para essas crianças. Mesmo exames nacionais, se pede, a minha lista de exames é sempre de assustar o laboratório. Por quê? Porque eu estou fazendo um trabalho de detetive, eu preciso tentar achar alguma pista para solucionar esse crime. Tá? Então, a busca de morbidades e causas subjacentes. Tratamento biomédico solicita exames nacionais também. É importante ter claro isso, que não é tratamento biomédico é igual a pedir exames nos Estados Unidos. Não. A maioria dos exames são nacionais. O que a gente pede nos Estados Unidos são os exames que não existem no Brasil. Por que não existem no Brasil? Porque
porque não chegou no Brasil ainda algo que se chama medicina funcional. Tá? Esses laboratórios são laboratórios de medicina funcional. O que isso quer dizer? São exames laboratoriais específicos que tentam pegar sutilezas do funcionamento metabólico. Então, esses exames não têm mercado no Brasil ainda para ter, então eles não chegaram ainda aqui. Por isso que a gente tem que ter esse trabalho de mandar para os Estados Unidos. Existe no Brasil já 4 laboratórios de medicina funcional. Tá? Eu vou fazer um comercial aqui para o Luiz, tá? Para explicar por que eu trabalho com Great Plains. A primeira coisa que eu digo para os meus pacientes, por que eu mando exame para o Great Plains, é, olha, esse é o mais barato. Essa é a primeira grande justificativa que eu mando para o Great Plains. Todos esses 4 laboratórios, principalmente os 3 de cima, que são americanos, Health Médicos, Genova e Great Plains, eles foram avaliados pelo Instituto de Pesquisa de Autismo, que mostra que eles têm problemas semelhantes. Os problemas que eles têm, de dar um exame uma coisa, dar um exame outra coisa, são muito mais inerentes à dificuldade do exame do que ao laboratório. Tá? Qual é a dificuldade do exame? Porque quando você faz um teste de ácidos orgânicos na urina, você está pegando nanomols num espectrômetro de massa para pegar um filetinho lá que cresce no aparelho e multiplicar isso por miligramas de creatinina. Então existe muita margem de erro, porque está se trabalhando com quantidades muito mínimas para ver o resultado. Por que eu trabalho com o Great Plains? Então, porque é mais barato. Eu comprovei o preço com os outros. E por que o Great Plains é mais barato? Eu vou contar o segredo do Luiz. O Great Plains ele foi muito esperto. Ele não abriu filial no Brasil. Ele abriu uma representação comercial. O Luiz ele não é filial, ele representa o Great Plains como representante comercial. Quando a gente faz um exame no Great Plains, a gente está fazendo um exame nos Estados Unidos e pagando preço americano, inclusive com dólar. A gente faz o pagamento com cartão de crédito internacional usando o dólar oficial. Então ele fica mais barato porque ele não tem o custo Brasil. Ele não tem empregado, ele não tem... nem sei como é que o Luiz trabalha em Salvador, que nunca visitei ele lá, mas a estrutura dele é ele e uma secretária, então ele tem um custo muito menor do que os laboratórios que, por exemplo, como o Health Metrics, que quando vieram para o Brasil abriram filiais. Daí você sabe custo de imposto, custo Brasil e tudo mais. Então a vantagem do Great Plains é isso. A segunda vantagem do Great Plains é que o que o Great Plains realmente faz são poucos exames. Tá? O Dr. Shaw, que é o fundador do Great Plains, ele foi um dos que desenvolveu o exame de ácidos orgânicos na urina. Ele, inclusive, processou os outros 2 laboratórios, o Health Metrics e o Genova, por roubarem a patente dele. Tá? Então, existe uma briga entre os laboratórios nos Estados Unidos. E, então, o carro-chefe, o exame principal, que é fundamental, que realmente é feito lá, é o teste de ácidos orgânicos na urina e o teste de IgG de alimentos. Tem um ou outro exame que eu não vou me deter assim. Mas o Great Plains faz, ele recebe esse exame e encaminha para o maior e melhor laboratório dos Estados Unidos para análise de metais, que é o Doctors Data. Então vocês recebem muitos resultados do Great Plains que está escrito Doctors Data. Doctors Data fizeram a licitação internacional para ver qual o laboratório que faria o exame do cabelo do Beethoven. Vocês conhecem a história do Beethoven? Tem até o filme, aconselho vocês verem o filme do Beethoven. E aconselho vocês a verem o que é alguém que, se há 2 séculos tivesse medicina funcional, não teria morrido dessa forma. Beethoven ele morreu intoxicado com chumbo. É um exemplo típico de intoxicação por metal pesado, porque tinha canos de chumbo na sua casa. E ele foi ficando com sintomas, e é muito bonito porque eu vi esse filme sabendo disso. Daí a gente vê os sintomas de plumbismo, de intoxicação chúmbica, dores abdominais lacinantes, surdez, piora neurológica progressiva. Parece que a gente está vendo uma criança autista e vocês vão ver, veem a biografia do Beethoven e vejam. Então o Dr. Data foi o laboratório que ganhou essa licitação. Então essa é a referência que eu tenho
porque quem sou eu para comparar laboratórios? Então, esse é um evento que me faz. Além disso, o Doctor's Data tem um exame que eu acho fantástico, que não existe igual em outro laboratório, que se chama avaliação gastrológica funcional. É uma mistura de cultura de fezes, de parasitológico de fezes, com coprológico funcional. Esses três, mais cultura para fungos. No Brasil não cresce fungo em cultura nenhuma, nem adianta pedir. Não consegue identificar fungo e não consegue fazer antibiograma de fungo. Então, quem vê, o médico que pega esse exame, realmente fica realmente muito contente, porque tem assim pistas grandes e uma prova cabal da disbiose e de que esse intestino não está funcionando. Então esse teste é um teste muito bom para os médicos. E o terceiro motivo que me faz trabalhar com Great Plains é o movimento biomédico. É o único laboratório que dá de volta para os pais, retroalimenta o movimento biomédico. Então, os outros laboratórios fazem os mesmos exames e não dão nada de volta. E quando eu vejo o Luiz passando um ano inteiro trabalhando, divulgando no Brasil inteiro um evento como esse, eu acho que ele merece ganhar algo de volta. Então, esse é um dos motivos. Então, a gente vê no site deles, não tem informação do laboratório, tem informação do autismo. Vocês podem entrar no site americano, tem muita informação no site do Great Plains americano. O Great Plains patrocina, quem é médico e sabe inglês, entre no site, ele patrocina as aulas para os médicos pela internet. Então você entra na internet, de vez em quando a minha mulher me pega lá na frente do computador, o que estás fazendo? Estou vendo uma aula dos Estados Unidos. Tá? Então esses são os motivos pelos quais eu trabalho com Great Plains. Tá? Não tenho nada contra os outros laboratórios, a qualidade ela se equivale, os problemas são os mesmos. Custa caro, só que no Great Plains é bem mais barato. Então aqui são só alguns exemplos de exames, só para vocês terem ideia por que é preciso exames. Então, esse caso aqui que eu trouxe é de uma paciente minha com 45 anos de idade, não é autista. Era uma mulher normal que começou a ter fibromialgia. Fibromialgia, não melhorava com nada, antidepressivo não respondeu, vitamina não respondeu, e dá-lhe fibromialgia, e eu faço também psicoterapia, também não respondeu com psicoterapia. Daí eu disse, sabe, vamos ver se tu não tens alguma coisa estranha dentro de ti que está causando essa fibromialgia. Ó, surpresa, ela tinha metabólitos de fungos e leveduras em alta quantidade, tá? Então, um dos problemas com esses exames que eu quero falar para vocês, que eu aprendi com o tempo só, é que a gente não pode ler esse gráficozinho aqui que estão essas barras, tá? Eu já reclamei para o Dr. Shaw e ele vai mudar esse gráfico, não por causa da minha reclamação, mas porque já teve muita gente reclamando. A figura gráfica vai ser mudada, porque não existe correspondência entre o número e o quanto que a linhazinha aqui andou. Então, o que a gente tem que ver é esse número aqui, ó. Realmente, por exemplo, ó, esse aqui está o normal é que é 47 e 47,25, tá? Então, quando é assim uma diferença muito positiva, que eles já dão como positivo, isso aqui ainda está dentro dos 10% de margem de erro, não deve ser considerado. Então, esse teste, a gente tem que realmente aceitar, quando tem, por isso que eles usam vários marcadores, quando tu tens mais de um marcador positivo e quando tu tens números significativos, tá? Então, como é que a gente pode fazer o diagnóstico de fungos e leveduras? Ou na cultura de fezes, ou através dos metabólitos que são absorvidos no intestino, circulam no sangue, saem na urina, e isso é dosado na urina no teste de ácido orgânico na urina. Isso aqui é um teste de alergia alimentar IgG. Eu uso esse teste para convencer os pais a fazer a dieta. Tá? Quando eu vejo um pai que está meio inseguro de começar o tratamento biomédico, não estudou ainda, não leu e tudo mais, tá bom, vou mostrar para o senhor que o senhor precisa fazer dieta sem glúten, sem caseína. Porque esse resultado aqui é muito, muito marcante em criança que tem autismo pleno, vai ter reação a glúten e a caseína e a soja. Tá? Ontem a gente ouviu falar com a doutora Georgia sobre o ácido propiônico
como o modelo animal do autismo, que justamente está sendo usado para que se precisa de um modelo animal com autismo? Para pesquisar drogas, que todo o primeiro trabalho de desenvolvimento de remédios no autismo é com animais. Então, ontem, uma das perguntas que não foi respondida ontem é como que se dosa ácido propiônico. Só se consegue dosar ácido propiônico na urina através do teste de ácidos orgânicos. Através do teste de ácidos orgânicos com essa sigla aqui, ó, HPA. Isso aqui é Hydropropionic Acid. Tá? Então, é um nome feio do ácido propiônico, em que a gente consegue fazer o diagnóstico de infecções de Clostridium quando tem esse ácido aqui elevado ou esse ácido aqui elevado, tá? Então, isso aqui são metabólitos de bactérias que saem na urina. Também consegue se perceber oxalatos, e a grande coisa que se consegue perceber num teste de ácidos orgânicos é a mitocondriopatia que eu falei. Isso aqui é o ciclo de Krebs, é um nome bonitinho para o trabalho que a mitocôndria faz de produzir energia, e esses aqui são metabólitos do ciclo de Krebs que são excretados pela urina, e esses metabólitos podem ser dosados. Quando eles estão altos, quer dizer que estão bloqueados o seu caminho. A sua rota metabólica está bloqueada. Então, essa, para vocês terem ideia, essa é a minha pior criança autista que eu tive até hoje. Ela tinha fungos, tinha Clostridium, estava cheia de oxalatos e tem mitocondriopatia junto. Só para concluir, então, eu quero que vocês saiam com essa imagem, a imagem do iceberg. Tá? Então, realmente, o que vê no comportamento e alteração não é o que está acontecendo debaixo do nível da água. Tá? Tem muita coisa que não está sendo vista, não está sendo diagnosticada, porque não são doenças, são alterações funcionais que só podem ser percebidas com exames funcionais de medicina funcional. Tá? Então, o que a gente quis propor nesse evento e o que a gente está tentando divulgar no Brasil é isso, uma mudança de paradigma. Então, a gente quer sair do paradigma do remédio, onde o autismo é visto como desordem fixa, onde os sintomas são tratados com medicamentos, as causas subjacentes não são investigadas. Exemplo, risperidona para agressividade. E a única meta é o controle de sintomas e a recuperação não é possível. E a gente quer ir para o paradigma do paciente. O autismo é visto como uma desordem dinâmica, com fatores subjacentes como estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, inflamação, que melhoram o processo quando tratados. Usa-se remédios. Eu prescrevo risperidona sim, quando é necessário. Eu prescrevo risperidona sim, quando vejo que a condição social não tem estrutura social para aguentar a hiperatividade. E vou trabalhar para que um dia tire essa risperidona. Então a gente não é contra a risperidona, a gente quer a verdadeira melhora dos sintomas, sempre buscando a recuperação. Eu quero só lembrar para vocês duas coisas assim. Então, o tratamento biomédico é feito em etapas, em escalas, tá? Então, primeiro se faz o tratamento com dietas, suplementos e um possível tratamento antifúngico, porque é o mais comum que se encontra. Somente depois que isso está estabilizado é que se pode dar o próximo passo da quilação, tratamentos anti-inflamatórios ou usar outros remédios. Tá? Enquanto essa primeira parte, esse primeiro degrau não está cumprido, não dá para passar pelo segundo. Não se pode começar com a segunda lição. A primeira lição, o primeiro degrau é esse. Então tem que começar com o primeiro degrau, tem que fazer o dever de casa para ter acesso a outras possibilidades terapêuticas. Por quê? Se não tiver corrigida a dieta e o intestino, não vai ter anti-inflamatório que funcione se a alimentação inflama de novo. Não vai ter medicina hiperbárica ou imunoglobulina intravenosa que funcione se o sistema imune está todo alterado por falta de nutrientes. E é importante, o que a gente faz? A gente faz um tratamento ativo. O tratamento ativo é assim, vamos intensivamente buscar causas orgânicas que podem recuperar e ver, ao mesmo tempo que essa criança está sendo estimulada, ela está sendo tratada. E vamos ver até onde essa criança chega. Tá? Então, se vai... e depois que se chegou nesse patamar que não responde mais, daí se faz um tratamento de manutenção.
Eu quero lembrar para vocês que o tratamento biomédico é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, tá? E essa trajetória, então, vamos imaginar que essa linha vermelha seria a evolução normal de uma criança, a evolução de uma criança neurotípica normal. E você tem o teu filho aqui, ou o meu paciente, com um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Esse atraso, né, essa distância entre ser normal e o atraso. Tá? O ideal, o que todos nós gostaríamos, é que isso houvesse uma intervenção e com uma intervenção resolvesse o problema. Ele já voltasse a ser uma criança neurotípica. Esse é o sonho, isso é o que a gente vê assim dos grandes relatos, tomou dimetilglicina e ficou normal, fez quelação e começou a falar. É verdade, eu já tive crianças assim já estavam fazendo a primeira etapa e fizeram quelação e houve uma grande transformação com a quelação. Então esse é o ideal e é pelo qual a gente trabalha. Só que não quero ver, isso não é a realidade do tratamento biomédico, infelizmente. O que a gente vê é fazer uma intervenção, ter uma respostazinha, ter uma melhora. Então, a melhora já é um tratamento, uma resposta positiva, tá? Algo tem que melhorar, algo tem que mudar objetivamente, tá? Então, se fazia 10 evacuações e faz 5, ok, já é uma melhora. Se acordava no meio da noite e não acorda, já é uma melhora, tá? Então, vai melhorando a qualidade de vida, daí a gente faz outra intervenção, tem outra melhora. Daí a gente vai somando intervenções. Eu fico muito triste com os pacientes que pareceram no meu consultório uma vez ou 2 vezes, né? E fizeram isso daqui e não voltaram, né? Por quê? Porque, ok, fizeram uma intervenção, né? Fizeram dieta, tratamento fúngico, melhorou um pouquinho e nunca mais voltaram. E eu estou ansioso para que eles voltem, para eu fazer isso, né? Então, esse aqui é o meu desejo, de conseguir fazer uma sequência de intervenções, tá? Então, essa é a dinâmica do tratamento biomédico. Então, se aqui a gente fez uma intervenção, deu um resultado, a gente busca mais intervenções que dê mais resultados, até que chegue no máximo possível, tá? Da resposta. E óbvio que os melhores feedbacks, os maiores feedbacks que nós médicos temos, são dos terapeutas. Então, os terapeutas são os que mais sentem a melhora objetiva. Por quê? Eles vão lá e fazem a terapia e sabem o grau de dificuldade para fazer aquele exercício. Depois sabe o grau de dificuldade para fazer aquele exercício. Depois chega, sem o terapeuta saber, a mãe mudou a dieta, deu um suplemento, o médico acertou, daí ela vai para a terapia na semana seguinte e faz facilmente aquele exercício. Tá? Então, sempre chequem os terapeutas quando há uma mudança, se os pais fizeram alguma coisa, porque às vezes eles fazem e não contam. Na prática, o tratamento biomédico, então, em muitas crianças, a melhora máxima possível acontece com a combinação de tratamentos. Enquanto a criança estiver tolerando o tratamento, novas abordagens podem ser adicionadas. A maioria das crianças necessita de um bom tempo para se recuperarem. Então, isso foi um processo não é de semanas, nem de meses, às vezes é de anos. O acompanhamento médico regular e a reavaliação são necessários e importantes. Alguns tratamentos podem ser usados indefinidamente. Eu aprendi isso quando estive no primeiro curso nos Estados Unidos. Um pediatra que deu aula, ele disse assim: olha, para vocês gravarem isso, eu tenho um paciente que está usando antifúngico há 18 anos. Toda vez que ele tira o antifúngico, ele regride para o autismo. E ele é um estudante universitário. Se ele retira o antifúngico, ele isola, não consegue produzir nada, não consegue fazer nada. Então, estou dando o mesmo remédio para ele há 18 anos. Então, assim é que eu aprendi que se funciona, continua. E se tira, piora, tem que continuar usando o que está funcionando. As melhoras já são resultados, as melhoras podem ser reversíveis. Então, alguns pais se decepcionam. Puxa, ele estava melhorando e piorou. Então, a melhora não é sinal de que não possa reverter.
Existe uma tendência de superestimar o efeito de um tratamento que deu resultado positivo, né? Então, essa é uma tendência natural humana de querer contar para o outro ser humano que funcionou, que deu certo, né? Então, eu queria concluir então a minha palestra agradecendo principalmente ao Dr. Daniel Rosignol por ter me concedido, ter me economizado horas e horas para ter que montá-la, porque ela recebeu a palestra pronta, e porque realmente aprendi muito com ele e tenho muito que aprender, é um caminho, né? Hoje eu estava dando uma entrevista e eu lembrei de uma frase de Hipócrates, que me veio no meio da entrevista, que eu queria contar aqui de novo para encerrar minha palestra. Uma vez perguntaram para o Hipócrates o que a medicina faz. O Hipócrates respondeu: olha, a medicina cura alguns, melhora muitos, mas consola sempre. E é isso que a gente está querendo fazer com o autismo.